Eu quero conversar hoje com você sobre um dos atributos divinos que muitas vezes não é comentado, mas que abundam preceitos a respeito dele nas Escrituras. Nós temos que ver lá, inicialmente, em Isaías, capítulo 29, verso 15 e 16, o que disse o Senhor Deus ao profeta Isaías, por volta que exerceu o ministério por volta de 750 antes de Cristo. Diz lá, verso 15, capítulo 29 de Isaías: Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: Quem nos vê? Quem nos conhece? Verso 16: Que perversidade é vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: Ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: Ele nada sabe. Então aqui, Deus está justamente mandando mensagem aos dirigentes de Israel a respeito do comportamento deles. Deus está sendo muito claro que Ele conhece todas as coisas. Deus esquadrinha o coração do homem e os pensamentos. E aqui Ele está deixando, sem sombra de dúvida, que Ele sabe tudo o que as pessoas estão planejando fazer escondido. Não há nada de escondido na realidade. Esse atributo de Deus, a onisciência, ele impede que Deus não tenha acesso a qualquer pensamentos e comportamentos humanos. Deus tem acesso sempre. O que se passa na mente, o que se passa no coração, nos sentimentos. Deus ele tem uma consciência sobre tudo que acontece no universo. Ele é o Criador Supremo e assim ele o fez. Então essa advertência que está lá em Isaías, que muitos anos antes de Cristo foi escrito, está no Antigo Testamento, ela permanece válida até hoje. As premissas de Deus não mudaram. O Senhor lhe conhece a cada um. Conhece os pensamentos, conhece as atitudes, conhece comportamento, conhece decisões. E tudo vai ser levado em consideração por ocasião do julgamento lá previsto em Apocalipse capítulo 20, na volta de Cristo. Que o tribunal de Cristo, conhecido como o tribunal de Cristo, narrado lá em Apocalipse capítulo 20, onde os mortos e os vivos vão prestar contas das suas atitudes e dos seus comportamentos, com base naquilo que for escrito nos livros. Esses livros, chamado livro da vida, livro das obras, esses livros são um relato de cada um, dos pensamentos, das palavras, das atitudes, do comportamento, daquilo que deixamos nesse mundo, das impressões que geramos. O livro de Hebreus, o livro de Isaías também, como a gente leu aqui, o livro de Lucas, de Jeremias, eles evidenciam essa capacidade do Criador de antever os sentimentos, comportamentos e entender o que se passa dentro de cada um, embora não manifestado. Então não há nada de oculto. Até os pensamentos Deus o conhece. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 13, o autor de Hebreus escreveu assim: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Como eu disse, essa prestação de contas é a que fala lá em Apocalipse capítulo 20, em Mateus 25, do retorno de Cristo, do julgamento, do tribunal de Cristo. E isso, Hebreus também fala que nós deveremos prestar contas. E vai haver um dia, que a Bíblia fala, Apocalipse e livro de Mateus, como eu disse, vai haver um dia que Cristo vai voltar. E Cristo vai confrontar a cada um de acordo com as suas obras. Na verdade, as pessoas vão se confrontar com as suas obras na presença de Cristo. Lá em Apocalipse 20 está demonstrado como vai ser o julgamento dos vivos e dos mortos.
Lá em Lucas, capítulo 12, verso 2, está escrito assim: mas não há nada de encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Quantas vezes você que está me escutando, está me assistindo agora, não percebeu que, passado talvez anos, alguma coisa que ficou oculta veio à tona? Por que isso? Por causa dessa característica de Deus, que é a onisciência. Deus, ele trabalha em cima disso. Ele descortina os pensamentos e as ações humanas. Ele traz à tona os pensamentos e atitudes do comportamento humano. Ele revela quem é o verdadeiro, quem é que está adorando a Ele, quem está sendo obediente a Ele e quem não está. Quem aceitou Ele e quem não aceitou. Através dos comportamentos, das obras, das atitudes. São as nossas obras que evidenciam se nós convertemos a Deus ou não. É por isso que o julgamento será pelas obras lá em Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 20, o julgamento é pelas obras. E Jeremias, capítulo 16, verso 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos. Não se escondem na minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Novamente, o profeta Jeremias é um profeta do Antigo Testamento. É um profeta que existiu, viveu muitos anos antes da vinda de Cristo, pela primeira vez. E Deus, ele evidenciou isso através de Jeremias, de Isaías. A onisciência, a capacidade que ele tem de entender, de compreender e de ver o ser humano como ele é. Nada está oculto diante de Deus. Portanto, agora, eu convido a vocês para orarem a Deus, para colocar sua vida a Deus e revelar a Deus o propósito que tem em relação a Ele. Vamos nos arrepender dos pecados, arrepender das coisas erradas que fizemos na vida. Vamos colocar os nossos pedidos de arrependimento sincero na presença de Cristo. Porque pelo sacrifício de Cristo pode-se obter o perdão dos pecados. É isso que a palavra diz, é isso que diz lá no Novo Testamento. Ele é o sumo sacerdote. É através dele que nós temos contato a Deus. Lá no livro de Timóteo, na carta a Timóteo, como escreveu Paulo, não há outro intercessor, não há entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Ele é o sacerdote previsto, o sacerdote que está previsto lá em Hebreus, que está exercendo o sacerdote perante Deus, o sacerdócio celestial. Portanto, coloque sua vida em Cristo, se arrependa dos pecados, mude de caminho, procure uma nova vida, procure obedecer os pensamentos, os mandamentos de Deus, lá descrito em Êxodo, capítulo 20. Procure uma vida de arrependimento, mude seus caminhos, peça perdão a Deus e vamos buscar em Cristo, no Salvador, o alento e a força que precisamos para resistir às tentações desse mundo. Que Deus abençoe a todos, que continuamos orando ao Senhor, lendo a sua palavra, especialmente os mandamentos que estão descritos lá em Êxodo capítulo 20, e que Ele possa moldar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, nossas atitudes, de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que ensinou Cristo, para que possamos ser uma oferta santa e agradável a Deus. Nós mesmos possamos ser uma oferta santa e agradável ao Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde.